Vai reformar sua cozinha? Então para tudo e assista esse vídeo, porque separamos os 7 erros mais comuns que a gente vê em cozinha, então assiste para não cometer nenhum deles. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu joinha aqui, já se inscreve no canal que vamos fazer mais conteúdos desse tipo. E o primeiro erro, com certeza é o mais comum, que as pessoas mais têm dúvidas, que é com relação a qual material colocar na bancada, né? E o erro acontece quando a pessoa prioriza o preço e não o custo-benefício. Existem no mercado, várias opções de granitos, por exemplo, que têm um custo menor, mas que eles mancham com o uso, né? Tem aqueles vários pontinhos ali que acaba não ficando nem tão legal assim em termos de beleza, e também com o tempo eles mancham muito fácil. Se você quer um custo-benefício bom, aí você tem que ir para um granito preto, né? Por exemplo, um preto São Gabriel, porque você não vai ver as manchas. Mas já se você quer uma bancada mais clara, aí a gente aconselha você ir para um quartzo, nanoglass, agora também tem opções de quartzito, enfim. Analise o custo-benefício, não só o preço, porque isso vai influenciar tanto no resultado quanto na durabilidade do material. E o segundo erro é com relação ao desenho dos armários. A gente vê muito aquelas portas todas verticais, ou então o desenho que eu brinco que é um desenho Tetris, né? Que você vem ali o alinhamento em cima da geladeira, depois desce um pouquinho, segue reto, depois sobe um pouquinho de novo, e acaba que esse desenho não valoriza realmente a cozinha. Se você tem uma cozinha pequena, por exemplo, é melhor você valorizar as linhas mais horizontais. Então pega aquele alinhamento ali da geladeira, segue reto uma faixa de armários e depois embaixo coloque outro. É possível você ter bastante armários, mas com um design mais leve, que não pese tanto sua cozinha e que valorize sim o formato dela. E o terceiro erro também é com relação aos armários, mas também com relação aos equipamentos. Estamos falando das alturas, né? A gente vê muitos armários, equipamentos que não estão em alturas funcionais e ergonômicas para o dia a dia. Micro-ondas que ficam numa altura que fica até perigoso de você tirar o alimento, e depuradores que ficam numa altura que eles não estão realmente funcionando, eles ficam muito longe do fogão e não puxam realmente esse vapor. A gente trabalha com a altura de armários superiores de 1,5 m a 1,60 m do piso, o micro-ondas, o eixo dele é 1,30 m do piso, e o depurador tem que ficar ali em 70, 80 centímetros do fogão, para realmente ele funcionar. Então preste atenção nessas alturas para não fazer algo que não seja funcional. E o quarto erro também é com relação aos armários, mas dessa vez com relação aos acabamentos, né, as cores. Normalmente a gente mistura 2 tons de acabamentos, um cinza com madeirado, um branco com madeirado, mas você tem que fazer isso de uma maneira que fique harmônico, né? A gente vê às vezes a pessoa colocando o armário todo em um tom, mas a fita de borda, aquela que dá a volta no armário, sendo num tom diferente, que só faz uma marcação muito grande no móvel e dando a impressão que ele é um pouco menor, ou então escolhendo 2 portas aleatórias ou 2 gavetas aleatórias para ficar num tom diferente. A gente normalmente gosta de trabalhar com ou o armário inferior todo em um tom, ou o armário superior também num tom diferenciado, ou escolher portas específicas para serem espelhadas. Então você tem que tomar bastante cuidado para realmente ficar um efeito bonito e não simplesmente, eu queria misturar 2 cores e coloquei aí sem pensar no resultado final. E o quinto erro chega a ser meio chatinho, porque é não ler os manuais dos equipamentos. Quando a gente vai projetar um armário, a gente lê todos os manuais, do cooktop, do forno, do purificador, da geladeira, enfim, a gente lê todos os manuais para projetar os armários de acordo com as especificações que o fabricante exige. Muito comum a gente bater o olho assim numa foto, numa cozinha, e já identificar que aqueles armários não foram projetados de acordo com as exigências que o fabricante faz, não tem os respiros, os espaçamentos necessários. E claro que com isso, com o tempo, esses equipamentos vão ter uma durabilidade menor. Então toma cuidado com isso também. O sexto erro é para quem vai querer trocar o revestimento aí da cozinha. Normalmente a gente trabalha com um revestimento de destaque entre a bancada e o armário superior. Mas às vezes as pessoas querem tanto destaque que escolhem um revestimento muito colorido, muito chamativo, que briga com a cor do armário. Então se você quer ir por essa linha mais chamativa, né, do revestimento, então utilize armários mais neutros, um branquinho, um cinzinha, sem misturar tantas cores para ele ser o destaque. Senão acaba que você fica brigando aí os 2 destaques, né, tanto o armário quanto o revestimento. Já se você é uma pessoa mais neutra, às vezes um revestimento com uma textura, às vezes com um pouco de 3D, já vai trazer um destaque para aquela parede. E o sétimo erro eu vou puxar um pouquinho para o nosso lado, que é com relação a não contratar um arquiteto para fazer o projeto da sua cozinha. A gente consegue olhar a foto de uma cozinha e já saber se teve ou não o trabalho de um arquiteto ali. As pessoas querem economizar, às vezes vão direto com um croquis, né, um desenho para o marceneiro e executam dessa forma, porém é evidente que ali não teve o trabalho de um profissional, de um arquiteto, né? A questão de rodapé sem ser recuado, alinhamento, a falta de alinhamento,
equipamentos, o tipo de puxador escolhido, as alturas dos equipamentos errado. Então, a cozinha é um dos ambientes mais difíceis de serem projetados justamente porque tem muitos detalhes, muitas coisas a serem observadas. Então é um grande erro, nesse caso, principalmente, de você não contratar um profissional, não contratar um arquiteto. Eu garanto que vai fazer toda a diferença. Então foram esses os 7 erros mais comuns. Se você se lembra de mais algum, já escreve aqui embaixo. Se você se identificou com algum erro, comenta também aqui embaixo. E até a próxima!